Eu acredito em Deus, mas tem muitos Você valores... faz ele de escudo ou não? Quê? Igual a Valesca Popozuda? Oi, gente! Eu sou a Paula. Eu sou a Gabi. E eu sou o Daniel. Hoje a gente tá aqui falando sobre religião. Pra começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acredita pessoalmente. Eu nasci na igreja católica, mas hoje eu não me identifico muito com a igreja. Eu acredito em Deus. Tem alguns valores que eu acho que a igreja não segue direito que eu acredito, assim, que é essencial do cristianismo, mas que por causa de política, por causa de leitura, pessoas, eu acho que perdeu. Por isso eu não sigo tanto, mas eu me considero cristão. Eu sou presbiteriano, entrei pra igreja presbiteriana no final do ano passado, mas a minha criação toda foi em igreja batista renovada. Meus pais são evangélicos. Minha família, todo mundo acredita no catolicismo, no espiritismo e também frequenta centro de umbanda. Hoje em dia eu me considero agnóstica, eu não acredito em Deus, mas eu sou aberta a possibilidades. Mas eu gosto muito da umbanda, das religiões africanas no geral. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre falava que se alguém tivesse certo sobre religião, eram os africanos, então porque eles nasceram primeiro. E eu acho que é um lugar que eu me sinto muito bem. Existem muitas religiões diferentes, principalmente aqui no Brasil, que é um país que tem vários imigrantes e tal. Então, só pra enumerar algumas, tem catolicismo, tem evangelismo e várias outras dentro que são religiões cristãs. Aí você tem o islamismo também, tem a Umbanda e o Candomblé e outras religiões africanas. Tem o budismo, que não é muito praticado no Brasil, né? E também você tem os ateus e os agnósticos, sendo que os ateus são as pessoas que não acreditam em Deus e não seguem uma religião. E os agnósticos são pessoas que elas acham que a razão humana não tem provas nem de que Deus existe, nem de que Deus não existe. Mas estão abertas para as possibilidades que as religiões e que a ciência podem trazer ainda. Mas por que a gente tá conversando sobre isso? Por que a religião é tão importante? O que você acha? Na comunicação a gente estuda muito que as pessoas se relacionam com o mundo através das mediações. Várias coisas ajudam a gente a tentar entender o mundo. Sua família, o bairro que você nasceu, sua classe social. E eu acho que a religião, ela é um sistema que te ajuda a fazer contato com o mundo. Porque tem um conceito muito legal que chama cosmovisão, que é como se fosse uma espécie de leitura do mundo. E eu acho que as religiões são muito isso, assim. Cada religião tem uma cosmovisão, aí você olha pro mundo, você olha pros fenômenos do mundo através dessa lente. E isso vai pautar minhas escolhas éticas, morais, como que eu lido com diversas possibilidades de viver. A gente, como ser humano, tem uma necessidade de sentir que a gente não tá sozinho. Eu acho que a gente tem muito essa necessidade de querer se apoiar em alguma coisa que não necessariamente é física, o que você vê. E eu acho que a religião ela é importante não só pra isso, mas também pra gente entender mesmo o mundo, igual você falou. Não só ver o mundo, mas entender ele. E tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Ela é muito importante tanto nos momentos ruins, que são os momentos que a gente mais se baseia em religião, quanto nos momentos bons da vida também. A religião, ela pode fazer muito bem pras pessoas também. Ela tem esse poder de dar muitas coisas boas, de acrescentar valores bons mesmo. E eu acho que por isso que é comunidade importante também, né? De Sim. estar junto com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, compartilhar. Não apoio não só no que você acredita, mas nas pessoas que fazem parte também. A religião, como essência, é uma coisa muito boa. Eu acho que o que atrapalha a religião são os próprios seres humanos, né? Quando você pega pela essência, ok, só que as coisas nem sempre são as mesmas coisas na prática. Acaba estragando um isso pouco. que eu quis dizer quando eu falei que eu não me identifico tanto com a igreja. Porque apesar de ser coisas que eu acredito, a igreja tem muita coisa de poder, de política. Tem umas críticas muito toscas que eu vejo, tipo, sei lá, a religião, quando você critica, por exemplo, uma religião com base em pessoas. Por exemplo, sei lá, eu vou criticar os evangélicos porque o Silas Malafaia é preconceituoso. Só que, tipo assim, nem todo evangélico pensa como Silas Malafaia. Dentro do protestantismo você tem diversas leituras que têm um cerne em comum, que é a figura de Jesus, mas que tem várias interpretações diferentes. E, tipo assim, em cada religião você vai encontrar exemplos bons e exemplos ruins. A gente acaba generalizando, né, as religiões. Que esse eu acho que é o maior problema, de você ficar só no que você conhece, ter preconceito com outras religiões. Preconceito, por exemplo, contra religiões africanas vem de serem da África. E também de evangélicas, às vezes, pela própria classe social. Porque tem muita gente que tem menos condição financeira que tá nas religiões evangélicas. E eu vejo que isso influencia muito. Até em brincadeiras que a gente faz, né? A pessoa é macumbeira e tal. Isso já mostra uma intolerância que você tem a uma religião que vem de um lugar que já não é muito bem visto, né, Eu por tinha aqui. medo de um bandista. Porque eu tinha muito na minha cabeça que era uma coisa tipo voodoo. É, vem de uma coisa muito exótica, né? Uma coisa muito diferente. Eu tinha super esse preconceito. Aí depois eu vi vendo que não, é super legal. Eu super me identifico com várias coisas dessa religião. E aí a gente tá falando aqui de todas essas religiões e de como cada um tem seu direito de se identificar com a sua religião, de seguir a sua própria religião. Como
você seguir a sua religião e conseguir seguir realmente o que você acredita, mas ainda assim considerar e respeitar o espaço do outro. É muito difícil. Às vezes a gente tem muito conflito dessa ideia da esfera pública e da esfera privada. Eu acho que você ter uma crença na sua esfera privada é, tipo, totalmente válido. Mas aí, às vezes, essa sua crença, ela não se justifica na esfera pública. Por exemplo, uma prática que eu considero pecado. Eu vou ler a Bíblia e, segundo a minha leitura bíblica, isso aqui é pecado. Ok. Agora, eu acho que com base na minha leitura bíblica, eu não posso querer criar legislações, querer criar mecanismos no Estado para legislar a vida de outras pessoas, porque as outras pessoas não têm essa interpretação que eu tenho. Isso acaba caindo também na questão do Estado laico. O Brasil, ele é um país que é um Estado laico, não tem uma religião oficial e que, no caso do Brasil, permite que você possa seguir qualquer religião, que você possa manifestar a sua religião em espaços públicos. Dessa forma, as religiões não deveriam influenciar na política, na construção do Estado mesmo, né, do país. Só que a gente vê que não é isso muito que acontece, né? E agora tem a bancada evangélica que quer muito trazer as questões dos evangélicos, não necessariamente dos evangélicos, mas que eles ali, que estão no poder, acreditam, levar para as leis, e isso pode influenciar negativamente na vida de muitas pessoas, ou até a questão de aborto, por exemplo. Sim. Que pode influenciar na vida de várias mulheres. O legal do Estado laico é que ele não é laicista. Ele não quer que você não tenha religião. Uma pessoa em cargo público, ela pode acreditar ser budista, ela pode ser protestante, ela pode ser umbandista, mas ela não pode legislar usando essa crença dela. Por exemplo, uma pessoa pode considerar que o aborto é errado. Mas aí, se essa pessoa tá num lugar de esfera pública, de um debate público, eu acho que ela não pode levar os argumentos religiosos dela para esse debate. Eu não gostaria que ninguém legislasse a minha vida com base numa fé diferente da minha. E porque eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu não posso legislar a vida de ninguém com base na minha fé. A professora minha sempre falava que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade dos outros. Porque é quando você pega isso pra influenciar na vida dos outros a partir da sua religião que você começa a ter conflito e que vai tornar guerra. Veja, guerra santa e tal. Às vezes com justificativa de não, Deus quis que eu estivesse matando todo mundo aqui. Eu acho que a gente tem que realmente sempre estar aberto pro diferente, independente da questão. Se é sobre religião ou se é estilo de vida e tal. Eu vejo muito a religião como... Eu sinto que eu sou um bolo, sabe? Ser cristão é uma parte do meu bolo, assim, é uma camada. Do mesmo jeito que a camada que eu gosto de Harry Potter, que eu faço comunicação. São várias camadas, assim. Sim, são características, né? Sim. Não definir a pessoa por completo. Você tá numa religião ou não. O que é muito importante é a gente sempre fazer uma autorreflexão. Você tá numa religião desde criança, seus pais são daquela religião, você tá lá. Eu acho que a gente nunca deve levar nada, nem só da religião, mas nada como 100% verdade. Então você tem um discurso de um líder de uma religião falando aquilo, você tem que pegar o que ele falou e parar pra pensar, eu acredito nisso? Eu concordo 100% com isso? Você parar pra pensar mesmo se você quer seguir aquilo ou não, se aquilo combina com você, se tem outra religião que tem mais a ver com os seus ideais, seus valores, e pensar também que aquilo pra outras pessoas não vale, mas pra você vale, ou que outras pessoas não concordariam com isso. Tem visões diferentes. Tem muita gente que fala que a Bíblia é machista. Só que eu acho que tem erros dos dois lados. Tanto de quem acusa a Bíblia de ser um livro machista, sem tentar entender. Gente, um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. O mundo é um lugar machista. Alguns textos históricos, bíblicos e tudo mais, eles vão estar refletindo o contexto da época. Tem algumas igrejas que elas não acreditam que é possível ter ordenamento feminino. A igreja católica, você não tem, por exemplo, um padre e mulher. Você tem pessoas que ajudam, as irmãs, as freiras e tudo mais, mas você não tem, tipo assim, um cargo de autoridade, uma mulher. Eu vejo que muita gente pega exemplos bíblicos pra poder falar, tipo, mulheres não deveriam estar em cargos de liderança na igreja. Que é uma coisa que eu acho muito furada. Eu acho que a gente tem que sempre fazer o exercício de pegar o texto religioso e olhar pra esse livro e falar, em qual contexto que esse livro foi escrito? Que cultura é essa? Como que esse contexto, como que tudo que está sendo falado aqui dialoga com o período que a gente vive? Que, por exemplo, eu não consigo ver, tipo, sei lá, Jesus um cara machista. Na época de Jesus, você não chamava mulheres pra serem testemunhas. Porque o testemunho de uma mulher era um testemunho falho, se comparado com o do homem. Do homem tinha mais peso. E Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece pra quem? Pra duas mulheres, sabe? Que é um cara subversivo, tipo assim, de raiz, sabe? Jesus não é Nutella, Jesus é raiz. Nutella são pastores, tipo assim, super conservadores. Jesus não é esse, Jesus é de raiz. Eu fico vendo, eu cresci na igreja. E eu vejo meus amigos que também cresceram na igreja. E eu acho que um erro muito grande, principalmente de comunidades de fé, e aí independente de qual fé seja, muito tradicionais, assim, muito fechadas, é que você não ensina as pessoas a pensar. Você quer que elas respondam. Por exemplo, quando eu participava mais ativamente da igreja, assim, eu participo, mas hoje eu participo de outra igreja. Eu simplesmente falava, olha só, até os 18 anos não pode namorar e não pode ficar. Só que ninguém falava por que você não podia namorar e nem podia ficar. Falava assim, não pode. E eu fico vendo o dano que você causa numa geração
geração toda. Porque eu fico vendo os meus amigos que simplesmente saíram, eles não conseguiram lidar com questões da vida, assim. Aí tem gente que pega DST, que, tipo assim, ficou tão reprimido tanto tempo que não sabe lidar. Gente que fica grávida já. Que despiroca. Ninguém pegou e ensinou, né? São dos dois lados. Vai ter um momento que a pessoa pode despirocar e sair fazendo tudo, acabar se ferrando na vida, ou ficando grávida, ou pegando DST, ou então que ela nunca vai fazer nada e isso pode deixar ela também menos feliz, porque essas coisas não são necessariamente erradas, né? Depende da moral de cada um. Então, às vezes, ela vai ficar tão reprimida que ela também vai acabar reprimindo os outros, vai passar isso pra frente, e eu acho que isso é muito ruim de você não ter essa chance de experimentar também o que você gosta ou não, né? Eu acredito muito mais no cristianismo de diálogo, assim, por exemplo. Se eu fosse um pastor, eu falaria assim, olha só, eu considero isso pecado. Ao mesmo tempo, se você fizer sexo sem camisinha, pode acontecer isso, isso, isso com você. Então, a escolha é sua. É diferente do papel do líder e do ditador, assim, não que é uma pessoa que dite o que você tem que fazer, mas que te oriente a partir do que ela acredita pra te ajudar na sua vida, mas que te deixe livre e te mostre todas as oportunidades que você pode ter. Isso que você falou, eu acho que é a essência da religião, que é realmente te ajudar na sua vida. Então, você teria que ter uma pessoa, um líder ali pra te ajudar na sua vida, te aconselhar e tal, e abrir essas questões pra você do que virar e falar assim, não faça isso nunca, porque senão isso vai ser pecado, você vai pro inferno, porque é um jeito burro, sabe? Tipo assim, você não aprende a raciocinar se você só fica no sim ou não, sim ou não, sabe? Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Continua conversando na sua casa, conversa com as pessoas da sua religião. Se você não tem religião, conversa com quem tem. Busca outras experiências, outras opiniões. Continua aí, desenrola na sua casa, na sua vida, com seus amigos. E agora o Daniel vai dar 3 dicas. Eu vou dar 3 dicas. Porque a gente tá sem dicas. Meu Deus. A primeira dica é Vejam A Chegada. A Chegada é um filme maravilhoso. Tem tudo a ver com religião, porque eu acho que é um filme de ficção científica, só que a ideia toda da linguagem dos alienígenas e, tipo assim, como ela lida com os alienígenas, me passa muito a ideia de religiões que você tem, sei lá, profecias, e que você vê aquela coisa profética, assim, gente, que filmão, viu? Gente, a Lady Gaga lançou um CD ano passado, que é, tipo, o melhor CD do ano passado, chama Joanne, ele é um CD muito bom. Na minha opinião, é o melhor disco dela, é um CD super introspectivo, reflexivo, assim, ela fala da avó dela que morreu, a minha avó morreu, eu tenho uma tatuagem, então eu me identifiquei muito com isso. Ouçam esse CD. Eu tenho aquela dica que eu sempre dou, né? Mami, o episódio de religião é maravilhoso. Eu tô falando de coração. Ouçam, é muito bom. Eles trazem pessoas diferentes, de várias religiões diferentes, e eles falam, discutem. É muito maravilhoso. Eu vou dar uma dica geral. Pesquisa na internet sobre religião, procura conhecer todas as religiões que existem, os fundamentos delas, procura conversar com pessoas. Não pesquisa na Wikipédia, pesquisa direito. Né? Procura gente que fala. Conversa, gente. Vai no seu bairro e fala assim com o padre do seu bairro. Queria bater um papo sobre catolicismo. Tem uma igreja presbiteriana no seu bairro? Vai ter uma igreja presbiteriana no seu bairro. Conhecer. E elas sempre são escondidas. Então você procure, converse com os líderes das religiões, você vai ver que eles são legais. E é muito importante, né? Ainda mais nesse debate de islamismo e tal, muçulmano, todo mundo terrorista e tal. Eu acho que é muito legal a gente conhecer as religiões também, que a gente aqui no Brasil não tem muito contato. Sim. Que não é só ficar demonizando. Frequenta um centro de umbanda ou de candomblé, pede pra algum amigo seu que já conhece, não precisa ficar assustado, porque às vezes eu chamava alguém pra isso e eu ficava, cara, eu tenho medo. Tipo assim, não, gente, não é nada demais, sabe? É uma religião como todas as outras. Então é isso, vai atrás dessas dicas e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Desenrola o assunto aí fora também, curte aqui o vídeo e que mais? Inscreva-se no canal, curte a página. E, gente, se esse vídeo tiver uma repercussão, talvez eu crie coragem e crie uma conta no YouTube. Lançando Daniel aqui no canal. Então é isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau.